E aí, pessoal, eu vou estar falando um pouco dentro dessa correção do simulado. Vai ser uma questão do tipo C1 e que especificamente vai estar falando do ciclo do carbono. Então, a gente vai estar falando sobre isso hoje. É uma questão assim fácil, teoricamente fácil, mas a gente vai querer como eu disse para vocês, correção do tipo C1 é ideal que, caso você não tenha visto o conteúdo, você corrija só a parte inicial. Mas caso já tenha visto conteúdo tanto nesse ano como no ano anterior, algum ano que você já estudou, nos casos do C1, você tem que tentar expandir um pouco mais. Então você sempre vai um pouquinho mais além do que a questão pede, beleza? Mas bora para ele vai falar assim, com relação à Amazônia, a expansão da mineração em áreas protegidas, então a gente já vai ver que nessa questão vai estar abordando a expansão da mineração dentro do território da Amazônia. E ele quer saber alguma coisa, alguma relação com base nisso, beleza? Então, dando continuidade. Um modelo desenvolvido por pesquisadores brasileiros mostrou que a abertura de áreas protegidas na Amazônia para projetos de mineração levaria à devastação de 183 quilômetros quadrados de floresta resultante, diretamente das novas minas, e a perda de mais de 7.626 quilômetros quadrados, derivada dos impactos diretos e indiretos causados pela construção da infraestrutura para a implementação e operação dos projetos. Assim, muita informação assim, mas não tão relevantes. A única coisa que você tem que saber é o quê? Que vai ter uma área da Amazônia que está sendo devastada, diretamente ou indiretamente, pela necessidade de um projeto para mineração. E é meio óbvio isso. A gente já sabe que, tipo assim, a gente já está cansado de ouvir que a mineração, a plantação mesmo, a agricultura, assim, a pecuária também acabam por, de maneira geral, causar um impacto na natureza, no meio ambiente, devido à necessidade de desmatar as áreas para ocupar um espaço. Então, necessariamente, a gente está vendo aqui que a Amazônia está sofrendo esse impacto direto e indireto pela questão da mineração. Então, a gente quer saber alguma relação disso. Então, bora ver o comando novamente. Com relação à Amazônia, a expansão da mineração em áreas protegidas. Aí vamos para a alternativa A. Aumentará a produção de gases CFC, clorofluorocarbono. Não. Por quê? Esses gases daqui, eles estão ligados com refrigeradores e aerossóis. Então, sempre que tiver esse negócio de refrigeradores, aerossóis, ou seja, desodorante, que inclusive eles tinham sido cancelados os que usam CFC, entende? Por um tempo nos refrigeradores, porque estava causando muito impacto ambiental. Em qual sentido? Vocês sabem que teoricamente a gente vai ter terra, né? E dentro dessa terra a gente vai ter as camadas da atmosfera e dentro de uma dessas camadas vai ter a camada de ozônio. O ozônio que eu estou representando aqui de azul é a molécula de O3. E ele vai ser responsável por impedir parte da radiação ultravioleta que passa. O que acontece? Significa que impede toda a radiação ultravioleta? Não, porque a gente também precisa dessa radiação para sobreviver. Então, tipo assim, ele impede a parte mais danosa da radiação ultravioleta. Então, você tem que saber que a camada de ozônio, ela tem um papel fundamental na proteção dos seres vivos por meio da impedimento total, total não, parcial, da passagem de raios ultravioletas. Então, tipo assim, sim, é um impacto ambiental que tem do CFC, mas eles são causados pelos refrigeradores e pelos aerossóis. Então, não é ligado diretamente com a questão da expansão da mineração que vai desmatar áreas. Então, uma coisa que tem que analisar aí, CFC, ele age como? Ele age destruindo a camada de ozônio. Ele age abrindo um buraco na camada de ozônio. Então, ele vai aumentar a questão de radiação ultravioleta. Então, no caso, ele não age diretamente aumentando o calor na Terra, mas ele age destruindo a camada de ozônio, que por sua vez vai deixar a gente mais exposto à radiação. Então, quando você estiver falando de camada de ozônio de CFC, é com isso que você está falando. Agora, se você estiver falando sobre o acúmulo de gases do efeito estufa, eu não estou destruindo a camada de ozônio, beleza? Se eu estou acumulando gases, eu estou me referindo a tipo CO2, entende? Por quê? Porque esses gases, eles vão estar ligados, vapor de água também está ligado, com o aquecimento da Terra. Então, destruir camada de ozônio favorece a exposição à radiação. Acúmulo de gases do efeito estufa vão gerar o aquecimento da Terra, porque os gasezinhos, as moléculas
necessariamente são triatômicas, no mínimo, elas vão acumular calor nelas. Então, o que acontece? Se estão acumulando calor, vai deixar com que a Terra se aqueça mais. Significa que o efeito estufa não é bom? Não, pelo contrário. O efeito estufa, ele vai ter tanto o lado positivo como o lado negativo. Porque se não tivesse efeito estufa, a Terra seria muito, muito, muito fria, a ponto que a gente não ia conseguir sobreviver. Então, quando estiver falando de efeito estufa, tem que ver que tem sim um lado positivo, porque ele permite que a gente tenha uma condição ideal para a gente viver certa temperatura. Mas o que acontece? Atualmente, por conta das indústrias, por exemplo, do desmatamento, a gente está fazendo com que esse efeito estufa seja exagerado. Em qual sentido? O efeito estufa, ele pode estar ligado com o quê? Desmatamento, beleza? Então, o desmatamento é a principal causa, e ele também pode estar ligado com a emissão de CO2 pelas usinas termoelétricas, por exemplo. Então, emissão de CO2. Então, assim, esses dois casos aqui, eles vão estar ligados com o aumento do efeito estufa. Mas, na realidade, o que causa é essa emissão de CO2 e gases de estufa. Por quê? O desmatamento em si, ele vai causar a emissão de CO2. Porque, eu não sei se vocês sabem, tem a fórmula aqui, né, que é o CO2. Deixa eu exemplificar aqui, ó. CO2 mais água vai formar C6H12O6 mais água. Como é que eu posso dizer? Ou mais O2. Como é que eu posso dizer? Aqui não está balanceado, mas eu vou mostrar aqui só para exemplificar. Eu não sei se vocês sabem, mas essa fórmula daqui é a fotossíntese. Então, o que que eu estou pegando? Estou pegando uma fórmula que representa a fotossíntese, que é um processo que é feito pelas plantas. Então, o que acontece? Pelas plantas e pelas algas. Então, quando tem uma plantinha, a plantinha vai estar pegando o CO2. Lembra daquele meme, né? O CO2, a clorofila. Então, a plantinha vai pegar o CO2 junto com água. E na hora que pegar isso, ele vai transformar em glicose mais O2. Se tu concorda que o carbono, nesse caso aqui, ele está na fórmula do CO2, só que esse CO2, por sua vez, ele é um gás de estufa. Gás do efeito estufa. Então, quando você tiver na atmosfera esse gás, ele vai estar causando um aquecimento da Terra. Mas se a plantinha está pegando esse gás que aquece e está pegando esse carboninho daqui e está botando na forma de glicose, e a glicose não causa efeito estufa, então eu estou sequestrando o carbono da atmosfera e botando aqui na forma de glicose. Essa glicose vai fazer parte da planta. Por exemplo, tem o parênquima milífero, que vai ter armazenamento de amido, e o amido é formado por várias glicoses. Então, teoricamente, quando a gente pega isso, a gente está protegendo, entre aspas, o efeito estufa exacerbado. Por que entre aspas? Porque tipo, tem que ter um mínimo de efeito estufa, né? Para causar a condição ideal para viver. Então, vocês têm que se focar nisso. A plantinha vai pegar o CO2 no meio da fotossíntese e vai transformar em glicose e O2. Então, ela está tirando o CO2 da atmosfera. Então, na hora que ela retira esse CO2, ela diminui o efeito estufa. E o efeito estufa, por sua vez, ele vai causar o aquecimento da Terra. Enquanto que, no caso do CFC, o CFC vai quebrar a camada de ozônio e vai deixar com que a Terra esteja mais exposta à radiação. Então, vale a pena saber esses dois problemas. E outro ponto que eu adianto. Planta faz respiração celular? Sim ou não? Então responda aí. Porque tem gente que acha que planta só faz fotossíntese e animais fazem respiração celular. Mas tem que lembrar, a planta faz a fotossíntese e ela também faz a respiração celular. Entende? Então ela faz os dois. Até o momento que se equilibra, mas isso deixa para outra aula. Lembrando que também quem faz fotossíntese, que ajuda bastante, inclusive mais na questão de diminuir o CO2, aumentar o O2, são as algas, beleza? Então, teoricamente, seria isso. Aí, voltando para a questão, porque C1 a gente tem que fugir da questão e expandir para alguns outros tópicos e revisar. O que que mais vai ter aqui? Favorecerá o acúmulo de matéria orgânica no solo. Não, pelo contrário. Se você está desmatando, você está retirando as plantas de lá. Então, tipo, você vai reduzir a quantidade de matéria orgânica. Porque pensa na Amazônia, como é que lá faz para ter um solo nutritivo? Porque o solo da Amazônia em si, ele é pobre em questão de nutrientes. Mas só que o que faz com que ele tenha muitos nutrientes?
é a questão do quê? Tem muitas plantas lá, aí essas folhas vão caindo. Aí na hora que essas folhas caem, elas vão renovando o nutriente do solo. Então vai aumentando a fertilização. Então por isso o solo fica rico em nutriente. Por quê? Cai a plantinha, as coisas, por exemplo, as folhas, os frutos, caem no solo, aí entra em decomposição e tal, e renova todo o nutriente dentro do solo. Então por isso fica lá com uma matéria orgânica legal. Mas o que acontece? É mais superficial e que quando tirar as plantas não vai ter mais essa renovação. Então por isso a letra B está errada. Letra C, possibilitará a utilização da floresta de maneira sustentável. Cara, essa aqui, quer dizer, tá errada. Se eu tô pegando, desmatando a floresta para botar uma mineração, onde é que eu tô usando de maneira sustentável? Não, né? Letra D, elevará as emissões de gases efeito estufa na atmosfera. Correto. Porque o que acontece? Tu concorda que a planta faz o quê? Pega o CO2 e forma glicose. Aí aqui, essa planta aqui tá cheia de glicose. Ela tá cheia de glicose, tá também com proteína, tem carbono, várias coisas. Aí se eu desmato ela, isso não vai sumir do nada. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, o carbono que estava aqui, de alguma forma, parte dele vai voltar a ser CO2. Entende? Então, eu vou estar fazendo com que o carbono que estava sequestrado, na forma de glicose, volte para ser CO2, gás carbônico, que é um efeito estufa. Fora que vai ter outros gases também. Podem acabar produzindo metano em alguns casos. Não sei dizer 100% em todos, né? Mas pode ter isso, outros gases de efeito estufa. Então a gente já pode botar aqui como gabarito letra D, porque vai aumentar a emissão de gases de efeito estufa, tanto pela questão do CO2 que estava lá sair, como também porque a planta vai parar de fazer fotossíntese, porque ela não vai estar mais lá, né? Então, letra E, intensificará a vulnerabilidade dos cursos hídricos da região amazônica. Não, não vai ter essa interferência direta, então a gente pode descartar e vai ficar na letra D, beleza? Então, gabarito letra D dessa questão.